Prezados companheiros, que nós juntos consigamos não só manter as vibrações do ambiente, mas também construir ainda mais os recursos para que a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos auxiliando nas nossas necessidades, sempre muito variadas. Mas em especial, que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Também nós esperamos que os amigos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, assistindo virtualmente esse encontro, possam se irmanar conosco, auxiliando-nos com as suas vibrações amigas. A proposta da noite é que nós reflitamos juntos um pouco acerca das emoções. E que essa reflexão, ela de fato contribua para o nosso propósito, enquanto espíritos, de alcançar equilíbrio e paz. Afinal, a meta do espírito é, sem dúvida, alcançar a felicidade. E como os espíritos superiores já estabeleceram na codificação espírita, esta felicidade plena só se dará, de fato, quando o espírito houver alcançado a meta estabelecida pelo Criador para ele. Até porque o Criador, em sua sabedoria, estabeleceu como meta para o espírito a perfeição, sinalizando, claro, que a perfeição será o caminho, ou será o instrumento através do qual o espírito alcançará a felicidade. E a felicidade é tão interessante enquanto alvo, enquanto meta, que tudo aquilo que nos move no fundo é, na verdade, a nossa ânsia, o nosso desejo de felicidade. Estarmos aqui nesta noite, por exemplo, é uma prova clara de que nós estamos em busca da felicidade. Dizem os sociólogos, os antropólogos e os estudiosos do comportamento, que tudo aquilo que o homem faz, mesmo as suas ações que aparentemente sejam voltadas para o aspecto material, ainda assim, nessa ação de conquistar valores materiais, o homem não deseja outra coisa senão a felicidade. E é sobre isso que nós vamos juntos refletir um pouco, com o auxílio dessa doutrina extraordinária, que é a doutrina dos Espíritos. Para isso, essa frase que aí está, ela é muito interessante, porque emoções são potências da alma, e eliminá-las é o mesmo que tentar destruir uma fonte divina em nós. Ou seja, isso não será possível. As emoções não podem ser eliminadas. Elas não podem ser destruídas. Logo, todo aquele que tentar eliminar as emoções vai estar se colocando num processo de dor.
e de sofrimento, porque seria tentar eliminar a fonte divina em si próprio, o que não é possível. Mas as emoções, como o título bem apresentou, elas podem ser instrumentos da saúde ou podem ser instrumentos da doença. Nós não desconhecemos que somos seres nos movimentando em duas dimensões: a material e a espiritual. E a medicina e a ciência terrestres já se ocupam com muita propriedade de identificar as doenças e, sobretudo, se preocupam e cuidam de encontrar recursos que possam não só aliviar as doenças físicas, mas também destruí-las, eliminá-las. Claro que, nos últimos tempos, a natureza própria do homem vai fazendo que os estudiosos e os cientistas do comportamento humano identifiquem com muita clareza que há outro tipo de doença que também alcança o ser que nós somos. Porque o ser que somos, em nos movimentando na experiência corporal, naturalmente temos que zelar pelo veículo que nos serve de instrumento para as movimentações do plano material, que é o corpo. E também é natural que nós precisamos identificar tudo aquilo que ameaça o bom funcionamento da estrutura corporal, do organismo físico. Mas os estudiosos do comportamento, entendendo que nós, enquanto seres em essência, não somos o corpo, mas somos alguém que usamos o corpo, detectam que há outras doenças que estão radicadas ou que se manifestam primeiro e antes de tudo no ser que nós somos. E as emoções, quando elas não são bem administradas, não são bem conduzidas, elas naturalmente são instrumentos poderosos para a doença. Porque as emoções desequilibradas, as emoções doentias, elas, além de desestabilizarem o ser que somos, elas, se não cuidadas, vão refletir num processo de somatização, contribuindo para que o organismo que nos serve de instrumento na experiência corporal também sofra as suas consequências. Por isso, cuidar das emoções é tarefa imperiosa do ser imortal. Nós já sabemos que mal educada, que violenta e agressiva não é a mão física, não é a boca física, não é o pé ou a perna. Na verdade, o pé, a perna, a mão, a boca, são instrumentos físicos que viabilizam aquilo que nós somos em essência. Porque educados ou deseducados não são os corpos, somos nós, os espíritos. E as emoções, como nós vimos no texto que apresentamos ainda há pouco, são potências da alma, são potências do ser que somos.
E logo cuidar delas é caminho para a saúde do espírito. E aí nós temos uma informação de um estudioso. As emoções compõem a matéria-prima de nosso psiquismo. Ou seja, as emoções, sendo potências da alma, são também matéria-prima daquilo que vai na nossa casa mental. E essa informação é profundamente acolhedora, porque ela nos coloca para uma reflexão em torno de nós enquanto seres imortais, enquanto seres reais. E elas vão nos auxiliando na identificação de quem nós somos. E claro, exigindo de nós um esforço do autoconhecimento. Esse autoconhecimento é indispensável para que nós possamos cuidar das emoções, de modo que elas possam nos propiciar saúde, de modo que elas possam nos propiciar equilíbrio e, naturalmente, harmonia e paz. As emoções são responsáveis pelas maiores conquistas e, ao mesmo tempo, pelos piores desastres da espécie humana. Esta informação deveria ser uma joia muito preciosa que nós devêssemos guardar com muito cuidado, porque de fato, tudo aquilo que o ser consegue realizar, em termos de grandeza, em termos de expectativa e clareza para o bem, são oriundos ou oriundas essas conquistas das emoções. Mas também as maiores tragédias humanas, os casos mais graves da espécie humana, têm a sua origem nas emoções. E aí, como veremos numa lâmina logo à frente, nós vamos ver que o codificador da doutrina espírita, depois de ter se informado com as entidades venerandas acerca de quem o homem de fato é, não o corpo, mas o ser que ele é, e os espíritos responderam que o homem, na verdade, é um espírito, um ser inteligente, usando temporariamente um corpo como instrumento para a conquista do seu objetivo maior, que é a perfeição. E ele, o codificador, vai trabalhar isso numa questão que nós veremos no Livro dos Espíritos, que tem muito a ver com a emoção. Porque se nós quisermos fazer uma experiência e sem querer ser inadequado ou determinante, e muito menos sem querer ser referência, mas eu resolvi fazer uma autoexperiência. Porque nós temos visto alguns estudiosos dizerem que se nós quisermos nos conhecer de fato, em termos de valores morais ou espirituais, é muito simples. Se nós quisermos conhecer que tanto que nós já somos equilibrados, que tanto que nós já temos harmonia interior, basta que nós nos confrontemos com pessoas
ou situações que sintam diferente de nós, que pensam diferente de nós e que ajam diferente de nós. E aí nós teremos uma boa amostra do nosso nível espiritual. Porque no nosso estágio evolutivo, o que é que nós queremos sempre? Primeiro, nos cercarmos de pessoas que pensem como nós. Segundo, queremos estar no meio de pessoas que sintam como nós. E mais ainda, nós desejamos estar com pessoas que ajam como nós. E os estudiosos dizem que se nós quisermos saber qual é o domínio real das nossas emoções, confrontemo-nos com alguém que pensa diferente. Coloquemo-nos no contato e na relação com alguém que sinta diferente de nós. E eu estava lendo sobre isso e me lembrei que recentemente nós saímos no Brasil de um pleito eleitoral para eleger o mandatário do nosso país. E nesse período de pleito eleitoral, deu para se ver em que nível andam as nossas emoções. Eu tive a oportunidade de estar em contato com pessoas queridas, que romperam a relação com a própria família, sem dizer das agressões violentas. Porque um pensava que o melhor fosse tal candidato. E porque o outro pensava que o melhor fosse outro candidato. Eu tive a oportunidade de acompanhar amigos de longa data que deixaram de falar um com o outro, que se defrontaram numa atitude violenta e agressiva, simplesmente porque um achava que bom seria fulano, seria determinada a proposta, e outro achava que bom seria ciclano por causa das propostas. Mas isso é pouco, porque isso que nós vimos nesse período de pleito eleitoral é um bom reflexo de como nós conduzimos as nossas emoções nas relações de uns para com os outros. Dentro do lar, quase sempre, na relação afetivo-conjugal, quase sempre, ou na maioria das vezes, o que leva um casal a atritos, a descontentamento e muitas vezes a agressividade, que culmina também, em alguns casos, em homicídio, é o fato de um, às vezes, pensar diferente do outro. Às vezes é o fato de um sentir diferente do outro. E às vezes o fato de um agir diferente do outro. E nas relações profissionais, quantos desentendimentos nos grupos de trabalho, porque nós não damos conta de conviver ainda com diferenças. Qualquer máquina, qualquer instrumento que funcione harmonicamente do ponto de vista material, é formado por peças diferentes. Esse computador que os senhores veem aqui
é composto de peças totalmente diferentes. O problema não é que as peças sejam diferentes. O importante é que as peças estejam colocadas harmonicamente para que nós tenhamos o resultado aí visível. Porque se qualquer uma das peças que compõe essa máquina degringolar ou não harmonizar com o conjunto das peças, esta máquina não funcionará. A beleza de qualquer máquina está exatamente, do ponto de vista material, na harmonia das peças diferentes. Nas relações humanas, nós ainda não nos demos conta disso. Primeiro, não nos demos conta de que nós somos seres individuais. Deus não criou em série. Deus criou indivíduos. Nenhum de nós é igual ao outro. Embora todos tenhamos sido criados iguais, simples e ignorantes. Somos seres diferentes uns dos outros. E aí, quando nós não entendemos que somos diferentes, e é exatamente na relação harmônica com o diferente que eu vou encontrar a paz e o equilíbrio, eu crio as maiores dores, as maiores angústias. Por isso, é muito comum que, pelas emoções, nós nos sintamos profundamente apaixonados, encantados e pronto para nos entregarmos a outrem. Mas é exatamente também pelas emoções que nós estamos prontos para ferir, para maltratar, para magoar, às vezes, os mesmos seres que nós antes desejávamos nos entregar a eles. Basta ver as relações afetivo-conjugais, para dar um exemplo disso. Quando nós não cuidamos das emoções, elas tendem a conduzir doença física, emocional e espiritual. Precisamos trabalhar isso. Eu dizia da experiência que comecei a fazer, pedindo desculpa pelo personalismo, mas recentemente eu resolvi colocar-me diante de algumas situações que fossem diferentes da maneira como eu pensava, ou como eu sentia. E eu não vou contar para os senhores por enquanto o resultado, porque ele foi lastimável, porque ele foi sofrível, porque ele foi doentio. Eu descobri que eu tenho muito pouca condição ainda de conviver numa relação saudável com quem pensa diferente de mim, com quem age diferente de mim e com quem sente diferente de mim. Quando eu fiz a primeira experiência comigo, eu não quis acreditar no que eu vi, porque nós, como espíritos, estamos viajando da animalidade, aquele conjunto de conquistas que faz que o ser atenda, por meio de reação, às suas necessidades, indiferentemente da necessidade dos outros. Um instinto necessário, numa fase primária, para que nós pudéssemos nos identificar enquanto indivíduos, mas para que nós também pudéssemos nos preservar
pela lei de conservação, nessa fase, o ser age mais de forma reativa do que de forma ativa. Acontece algo e ele reage, e a sua reação atende naturalmente ao instinto primário. E o instinto primário considera, antes de tudo, apenas e tão somente o seu interesse. Nossa tarefa é, aos poucos, ir saindo da condição do instinto para irmos nos planificando através de uma outra fase de conquista. Porque nós, na outra fase, conquistado o instinto, precisamos conquistar a razão, ou seja, a capacidade de pensar. E nessa capacidade de pensar, nós precisamos usar a inteligência para administrar o instinto. Por isso que o instinto veio antes, para nos dar a noção de nós próprios, para nos estimular à conservação e, sobretudo, para que nós pudéssemos nos ajustar numa linha de progresso que vai depender sempre do instinto. Porque conquistado o instinto, nós jamais o perderemos. Conquistado o instinto, toma sequência aqui enquanto eu vou ajustando. Conquistado o instinto, ele agora vai ser instrumento nosso, até que nós alcancemos a perfeição para a qual fomos criados. E o instinto só será domado, só será administrado pela razão, pela inteligência. E nós já estamos há 40 mil anos exercitando a inteligência. No entanto, estamos nos movimentando no instinto há bilhões de anos. Aí explicado por quê. Quando algo nos acontece, primeiro nós reagimos para atender aos interesses primários. Na medida em que a inteligência, a capacidade de pensar, for ocupando espaço na nossa experiência, toda vez que acontecer algo, a gente primeiro, diante do fato, vai pensar. E depois de pensar, vai decidir como agir. E aí, aqui dá para ir. E aí, nesse aspecto, nós vamos ver como as emoções têm papel fundamental. Allan Kardec, como dizia, ele de certa forma quis questionar aos espíritos como é que nós devemos fazer para lidar com as emoções. Mas se nós perguntássemos aqui neste salão, eu não duvido que haja, nós já conseguimos lidar com as emoções? Quem acha que consegue, é bom se colocar diante de uma situação em que as pessoas sintam diferente de você, ou que pensem diferente de você, ou que haja diferente de você. E a maneira como você aceitar que ela sinta, que ela pense e que ela haja diferente de você, vai dizer do quanto controle você já tem das emoções. Eu, particularmente, já tenho plena consciência do controle, ou seja, do descontrole que tenho das emoções. Se alguém quiser fazer a experiência, é só ali embaixo, na hora que terminar a reunião, vir conversar comigo e discordar do que eu penso e do que eu acho, inclusive da palestra que eu fiz, para vocês verem como eu sou cristão já. Sorte que minha mulher pediu que eu viesse desarmado nesta noite. Mas como a gente não pode desarmar de todo, vocês não sabem o tamanho do instrumento
que está embainhado na boca. Porque a língua do ser desequilibrado, os senhores não sabem, é uma arma poderosíssima. Que o digam marido e mulher, quando aconteça alguma coisa que fira o interesse de um ou de outro. Basta a língua para a gente ferir o outro. Porque a nossa grande dificuldade em lidar com as emoções é porque a emoção, ou elas nos levam para o medo, ou nos levam para a raiva, ou nos levam para a tristeza. E claro, as emoções também nos levam para a alegria. Quer ver no estágio evolutivo em que eu me encontro, para que eu possa me ver inundado por essa última emoção, a alegria, é só todo mundo concordar com o que eu penso, apoiar o que eu sinto e, se possível, agir como eu ajo. É por isso que as relações domésticas são tão difíceis. Porque enquanto nós quisermos que o outro pense, sinta e haja como nós teremos uma fonte de atrito bem possante, bem poderosa. E aí isso pode ser estendido para o trabalho, isso pode ser estendido para as casas religiosas, isso pode ser atendido para as áreas sociais, as mais diversas. Que o digam as torcidas antagônicas em um estádio. Normalmente, quando termina o jogo, dependendo do resultado, saem as torcidas diferentes, se abraçando, se congratulando e desejando uma ótima noite, uma ótima tarde. Por exemplo, se eu sou do time perdedor, normalmente me dirijo ao time vencedor e digo: olha, que maravilha, a apresentação que vocês fizeram. Eu tenho parentes que, terminando o jogo, às vezes, ao término do jogo, o pessoal vai ficar uns 3 meses sem falar um com o outro. Sério? E eu tenho que ter paciência demais, porque como eu tive a felicidade de torcer para o melhor time do Brasil, eu às vezes tenho que ter muita paciência com os outros, entendeu? Porque na minha família, eu tenho pessoas que escolheram torcer para o Flamengo. Tem gente que escolheu torcer para o Corinthians. Então, eu entendi que se eu não exercitar a ação cristã, e entender que o outro tem o direito de pensar, sentir e agir como quer, vai ter guerra sempre. Depois, quem quiser saber qual é o time eu torço, e que quiser fazer parte do time, a gente faz uma análise antes, tá bom? E aí, se a pessoa já for assim, bem paciente, se ela já for bem compreensiva e bem amorosa, pode vir torcer para o Fluminense, entenderam? Mas se não for, podem ficar de lá e nem olhe para nós, certo? Por isso, qual o combustível que alimenta a chama de nossas emoções em desequilíbrio? Allan Kardec perguntou isso aos espíritos. Embora nós vamos ver numa pergunta com uma outra tradução, mas os espíritos responderam a Allan Kardec o seguinte: estudai todas elas, as emoções doentias, os vícios. Vícios, nós estamos falando de coisa moral: impaciência, intolerância, revolta, birra, mágoa, rancor. Estudai todas elas e vereis que no fundo de todas há egoísmo. Sabe qual é o sentimento do espírito no período de conquista do instinto? O sentimento por excelência é o egoísmo. Como nós nos movimentamos bilhões de anos com esse sentimento, em que o nosso interesse deve ser atendido em primeiro lugar, sob pena de nós destruirmos violentamente o outro, nós agora, com apenas 40 mil anos de exercício da razão, não damos conta ainda de competir com o instinto, que é reação, porque a razão pede ação e não reação.
Alguém me xinga, eu primeiro reajo. Depois, dependendo da força da reação, eu digo, meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Nossa, será que foi correto? Aí eu começo a pensar, mas o ideal é quando aconteça a coisa, primeiro eu pense, qual é a melhor atitude? Qual é a melhor postura? Qual é o melhor jeito? Mas não é assim que a gente faz. Estudai todas elas e vereis que no fundo de todas há egoísmo. Allan Kardec é fascinante. Na pergunta 913, vale a pena chegar em casa e ler em O Livro dos Espíritos. Eu fiz aqui apenas um extrato que se encaixasse dentro da proposta de reflexão da noite. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos, de todos os vícios, ou dentre todos os vícios, qual que se pode considerar radical? E eu já traduzi essa pergunta aqui para nós oportunamente. Dos defeitos do espírito, qual é o pior? Essa é que é a pergunta. E os espíritos responderam, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, combate é as emoções doentias, tá bom? Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, esses vícios, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, e a causa é o egoísmo. Cumpre, pois, combater o egoísmo como se combate uma enfermidade endêmica. Opa, egoísmo é doença da alma, que até pode somatizar com reflexo no corpo. Mas enquanto nós não combatermos o egoísmo, vocês. E como não vai dar tempo do Thomas religar o computador, eu vou caminhando para o final, traduzindo Allan Kardec. Porque Allan Kardec obteve dos espíritos a informação de que o homem só conseguirá eliminar os vícios, ou seja, as fragilidades das emoções, e só conseguirá estabelecer o sentimento oposto ao do egoísmo, que é o amor, se ele empenhar todas as suas forças para combater o egoísmo. E sabe o que é combater o egoísmo? É permitir que o outro pense como acha que deve pensar. É permitir que o outro sinta como acha que deve sentir. É permitir que o outro haja como acha que deve agir. E nós podemos ser diferentes uns dos outros, ainda bem que somos, mas a beleza da vida só se manifestará quando, sendo diferentes, pelo sentimento do amor, que conduz à emoção equilibrada, nós conseguiremos estabelecer em torno de nós a paz que todos nós sonhamos. Por isso, amigos, não tem outro jeito, como disse o primeiro slide. As emoções não podem ser destruídas. Já que elas não podem ser destruídas, porque elas são fontes divinas, elas precisam ser administradas. E para que elas sejam administradas, nós precisamos usar a inteligência em forma de razão, capacidade de pensar, para que a nossa capacidade de pensar possa administrar o instinto, as reações primárias que visam atender ao nosso egoísmo. Quando o marido olhar para a esposa e entender que ela não é ele, portanto ela pensa diferente, ela sente diferente e ela age diferente,
e entender que isso é fundamental, a relação dentro do lar vai ser diferente. No dia em que a mulher descobrir que o homem é um ser individual, num processo também de crescimento e de educação enquanto ser, ela vai entender que ele pensa diferente, que ele age diferente, que ele sente diferente. Mas isso não os impedirá, pela razão, administrar a emoção, a fim de que, respeitando os espaços de cada um, nós consigamos criar a mais bela engrenagem de harmonia, que é a relação saudável que todos desejamos. Por isso, nunca é ultrapassado nos lembrarmos da mensagem do Espírito amigo, ao amigo médium, que tinha uma tarefa imensa pela frente, dando-lhe a receita para que ele pudesse alcançar a vitória na empreitada que assumiu como instrumento de crescimento e de conquistas espirituais. Marco Prisco para Divaldo Pereira Franco: se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação, e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Eduquemos as nossas emoções e aceitemos o próximo tal qual é. Eis a recomendação de Jesus para o verdadeiro sentimento, o do amor. Muita paz.